Olá, bem-vindos a esta nossa conversa sobre algumas narrativas históricas bem interessantes. Hoje a gente vai dar uma olhada em fontes que falam de reinos, grandes construções, momentos assim decisivos. Exato. Temos aqui uns relatos que cobrem um período longo, né? E o foco é muito em liderança, fé e como as escolhas, principalmente ligadas às tradições da época, acabavam impactando tudo. É quase uma janela para entender essa conexão entre ação e destino que eles viam. Isso. A nossa ideia aqui é pegar os pontos principais, sabe? Tipo, a construção daquele templo enorme, os ciclos de seguir ou não as tradições e umas reformas religiosas que marcaram a época. Vamos começar a analisar isso. Vamos começar com Salomão, então. O que chama a atenção logo de cara nas fontes é tipo essa grandiosidade toda. Uma era de prosperidade, o templo em Jerusalém como símbolo máximo, uma construção assim monumental mesmo, milhares de trabalhadores. E o propósito era muito claro, né? Não era só um edifício bonito. Na hora da dedicação, tem aquela oração do Salomão pedindo que Deus ouvisse quem orasse ali, ou até mesmo de longe, na direção do templo, inclusive estrangeiros. Isso meio que colocava o templo como um ponto de conexão espiritual central, sabe? E a fama dele correu longe. A rainha de Sabá, por exemplo, veio de longe para testar a sabedoria dele, né? Chegou com aquela comitiva toda e os relatos dizem que ela ficou, assim, impressionada com o que viu, com a inteligência e a organização. E a riqueza. Fala-se muito de ouro, de Ofir, comércio forte. Um auge. Parece mesmo um auge. Um auge, mas talvez com um custo alto. Logo depois de Salomão, vem Roboão, um filho. E aí as fontes indicam que umas decisões meio duras levaram à divisão do reino. Aquela história de não querer aliviar a carga de trabalho que o pai impôs. Ah, sim. E 10 tribos se separam, né? Formam o reino de Israel no norte. Exato. Roboão fica com Judá e Benjamim, no sul. E ele começa a fortificar as cidades dele. E tem um detalhe interessante aí sobre quem ficou do lado dele. Os sacerdotes e levitas. Isso, os sacerdotes e levitas que estavam em Israel vieram para ajudar, porque Jeroboão, o novo rei lá do norte, tinha afastado eles para colocar o próprio sistema de culto, com outros sacerdotes, outros altares, até ídolos. Então quem queria seguir a tradição antiga acabou migrando para Jerusalém. Mas essa fidelidade não parece ser constante, né? As crônicas mostram um padrão meio cíclico. O próprio Roboão, quando se sentiu seguro no reino, ele e o povo se afastaram das leis. E aí, segundo a narrativa, vêm as dificuldades, como aquela invasão do Egito. Pois é um ciclo que se repete bastante nesses relatos. Momentos de busca a Deus que trazem alguma estabilidade, seguidos por períodos de afastamento que geralmente levam a crises, invasões, problemas. É um tema bem forte. E isso nos leva, pulando um pouco no tempo, para Ezequias. Que aí sim, parece uma mudança bem drástica, né? Uma reforma religiosa gigante. Totalmente. Ezequias promoveu uma reforma enorme. Logo no começo do reinado, ele reabriu e purificou o templo, que estava negligenciado, restabeleceu os serviços dos sacerdotes e levitas, tudo certinho. E a purificação foi bem detalhada, né? Tiraram tudo que não pertencia ao culto tradicional. Exatamente. E um ponto alto disso foi a celebração da Páscoa. Ele não convidou só o pessoal de Judá, mas chamou também o restante de Israel. Muita gente veio, foi um momento bem forte de unidade, de volta às tradições. O pessoal se empolgou mesmo, saiu quebrando altares pagãos, postes de idolatria, uma limpeza geral. E tem também aquele episódio tenso com a Síria, com o rei Senaqueribe ameaçando Jerusalém, né? Falando aquelas coisas todas contra Deus. Sim. E aí, diante daquela ameaça e das blasfêmias, Ezequias e o profeta Isaías oram juntos. E a narrativa descreve uma intervenção divina, assim, espetacular, que salvou a cidade. É um exemplo claro, nos textos, dessa ligação entre fé, oração e livramento. Mas aí vem o contraste forte, né? Manassés, o filho de Ezequias. Nossa, Manassés é descrito nas fontes como talvez um dos reis que mais se desviou. Ele fez o caminho inverso do pai. Reconstruiu os altares pagãos que Ezequias tinha derrubado, promoveu a adoração aos astros, mexeu com feitiçaria e adivinhação, chegou ao ponto de colocar ídolos dentro do próprio templo. Coisas bem pesadas, né? Os textos falam até em sacrifício de filhos e dizem que ele levou o povo a fazer pior do que as nações que já estavam lá antes. As consequências, claro, foram duras. Sim, segundo a narrativa,
ele acabou sendo levado cativo com ganchos e correntes para a Babilônia. Uma humilhação tremenda. Só que aí vem a virada da história dele. O arrependimento. Exato. Lá na Babilônia, na angústia, ele se humilha profundamente, ora a Deus, e a história conta que Deus ouviu a oração dele e o trouxe de volta para Jerusalém, restaurado no trono. É uma mensagem forte sobre arrependimento, né? Mesmo depois de erros gravíssimos, um arrependimento sincero poderia levar à restauração. Claro, as marcas ficam, mas existe essa possibilidade. E então chegamos a Josias, neto de Manassés. Começou a reinar bem jovem, né? 8 anos. Isso. E, de novo, mais uma grande reforma. Parece que a cada geração precisava recomeçar. Josias também fez uma purificação geral em Judá e Jerusalém, tirando toda a idolatria que tinha voltado. E o ponto-chave no reinado dele foi encontrar aquele livro no templo, né? O livro da lei foi encontrado durante as reformas do templo. Leram o livro para Josias e ele ficou super impactado, rasgou as vestes. Aí ele reuniu todo o povo e fez uma aliança, um pacto, de seguir os mandamentos que estavam escritos ali. Foi um retorno formal à lei. E ele promoveu uma Páscoa que os relatos dizem que não tinha igual desde os tempos dos juízes ou mesmo dos reis anteriores. Um esforço enorme para seguir o que estava no livro. Foi um momento muito significativo de renovação da aliança. Mas o fim dele é meio abrupto, né? Trágico. Ele decidiu lutar contra o faraó Neco do Egito, mesmo sendo avisado para não ir, e acaba morrendo em batalha. Pois é, um final inesperado para um rei tão reformador. Olhando para todas essas histórias, fica bem evidente a mensagem central que essas fontes querem passar, né? Existe uma conexão muito direta entre a fidelidade dos reis e do povo, as tradições religiosas deles, e o destino do reino. Purança. Enquanto o afastamento dessas tradições leva à crise, à instabilidade, à invasão, essa gangorra constante. Essa dinâmica de construção e ruína, fé e idolatria, perdão e consequência. Atravessa todas essas narrativas. No fim, o que a gente pode tirar disso tudo, talvez a pergunta que fique ecoando, é sobre o peso das nossas próprias convicções e das nossas ações, né, tanto individuais quanto coletivas, no rumo que a história toma. Uma questão bem profunda que realmente atravessa o tempo. Bom, esperamos que essa nossa análise tenha sido esclarecedora, tenha trazido alguns pontos para a gente pensar. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.